Então, já chamaria desde logo Francisco Arga e Lima, que vai nos falar sobre direito de consumo, proteção de dados pessoais, o caso do Facebook. Francisco está? Boa tarde a todos. Penso que me conseguem ouvir. Perfeitamente. Conseguimos ouvir, ótimo. Pronto. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar e agradecer o professor Jorge Moraes Carvalho pela oportunidade de participar nesta primeira jornada do Nova Consumer Lab. Também ao professor Bruno Miragem pela introdução e todos aqueles que nos têm vindo a acompanhar ao longo destas últimas horas. O assunto que vos trago hoje é relativo à regulação das atividades das redes sociais, obviamente em particular a Facebook. E um assunto que tem vindo a ser discutido a nível europeu e a nível dos Estados-membros, mas que ainda não tem propriamente uma resposta definitiva. Porquê que isto é um tema discutido? É discutido principalmente porque as redes sociais têm introduzido uma lógica contratual um pouco diferente daquilo que temos estado habituados. Aquilo que temos estado habituados, no fundo, é um determinado consumidor adquirir um serviço ou um bem em troca de uma determinada prestação pecuniária, mas o que acontece com as redes sociais é que não temos essa contraprestação pecuniária, temos uma contraprestação baseada na transmissão de dados pessoais. E acabamos por ter aqui uma situação que está, por assim dizer, num limbo entre proteção de dados e o direito do consumo. Limbo esse que atualmente ainda não tem uma solução definitiva sobre como regular as redes sociais, mas de qualquer das formas já existem algumas possíveis soluções a este problema e para retratá-las usarei como exemplo um caso real que opôs a Facebook à autoridade reguladora da concorrência e do mercado italiana. Essa decisão foi de 29 de novembro de 2018, na qual a autoridade em causa impôs uma coima à Facebook no valor de 10 milhões de euros por duas práticas. A primeira era uma prática comercial desleal, na medida em que indicava o serviço como gratuito, quando na verdade este era pago por via da transmissão de dados pessoais. E, por outro lado, por uma prática comercial agressiva, na medida em que a Facebook adotava medidas que acabavam por desincentivar o consumidor a bloquear a transmissão dos seus dados, que fornecia à Facebook, a entidades terceiras. O interessante, obviamente a Facebook acabou, durante o processo tentou refutar o mérito da questão, mas o interessante deste caso foi o primeiro argumento levantado, que no fundo se prendia com a incompetência da autoridade reguladora italiana, na medida em, no entendimento da Facebook, o litígio em causa prendia-se com uma questão de proteção de dados pessoais e não com direito do consumo. O que estaria em causa seria a licitude da transmissão dos dados para entidades terceiras, a licitude do tratamento em geral e o cumprimento do dever de informação. E, portanto, não sendo essa uma matéria da competência da autoridade, neste caso reguladora do consumo, seria a autoridade, obviamente, incompetente aos olhos da Facebook. E o que é que no fundo veio dizer a autoridade reguladora? Ao impor a coima, obviamente, que veio considerar-se competente, mas o essencial foram os argumentos levantados, que no fundo são dois, um no seguimento do outro. Em primeiro lugar, veio afirmar que não há uma sobreposição, necessariamente, entre as duas disciplinas. Elas têm um escopo material diferente e prosseguem interesses diferentes. Consequentemente, ao não entender da autoridade, não temos um conflito entre as duas disciplinas, uma sobreposição. E nesse seguimento, o que nós temos, na verdade, é uma complementaridade entre elas. Em particular, afirmou a autoridade reguladora que o que estava em causa neste processo eram dois tipos de condutas, ambas relacionadas com a recolha de dados pessoais e com a transmissão a entidades terceiras, mas avaliado de um ponto de vista do seu impacto sobre as decisões comerciais dos consumidores. E sobre esse ponto de vista, essa prática não estava nem invertida nem proibida na legislação de proteção de dados, principalmente no Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas sim no Código Consumidor italiano e particularmente na Diretiva das Práticas Comerciais Desleais. E, portanto, no fundo, esta decisão acaba por nos revelar diferentes perspectivas que podemos adotar relativamente a este problema regulatório. Como é que podemos regular as atividades das redes sociais e, em geral, dos serviços que têm como contraprestação o fornecimento de dados pessoais. Temos, por um lado, a opinião da Facebook, na medida em que se aplica
proteção de dados não se deverá aplicar direito do consumo, mas por outro lado temos a ideia da autoridade reguladora que a aplicação de uma não exclui necessariamente a aplicação do outro ramo de direito, que na verdade se devem complementar um ao outro. Da investigação que eu tenho andado a fazer, concluo que o entendimento maioritário tem sido de facto o de aplicar ambos os regimes, no seguimento dos argumentos apresentados pela Autoridade Reguladora do Comércio e da Concorrência italiana. Mas também um pouco a opinião pessoal e face àquilo que já tive a oportunidade de descobrir, a realidade não é assim tão simples e tão evidente como exposta pela autoridade reguladora. Em termos práticos, não é assim tão claro que não haja uma sobreposição entre as duas áreas e não é assim tão claro que o complemento que uma pode dar à outra seja assim tão evidente. Em primeiro lugar, começando pelo escopo material, é evidente que o direito de consumo e proteção de dados tem escopos materiais diferentes. O direito de consumo pretende garantir o bem-estar dos consumidores, a título individual, enquanto que proteção de dados pretende proteger o direito fundamental à proteção de dados vertido na Carta e até na nossa Constituição. Mas existem, apesar disso, alguns aspectos comuns a ambas as áreas. Por exemplo, tanto o direito do consumo pretende garantir a racionalidade dos consumidores na sua tomada de decisão e a proteção de dados visa garantir a racionalidade dos titulares de dados pessoais. E fazem-no através de meios similares. Ambas pretendem combater a falta de transparência. Por exemplo, direito de consumo, temos uma diretiva das práticas comerciais desleais que visa exatamente isso, evitar práticas comerciais enganosas que limitem a liberdade de decisão do consumidor. E do outro lado temos proteção de dados, direitos como o direito de informação, o direito de acesso aos dados pessoais, que visam exatamente também reforçar a liberdade de decisão do consumidor. E estas proximidades, estas interligações acabam por ser reforçadas numa economia digital, onde o papel do consumidor e de titulares de dados acaba por sobrepor numa economia onde temos relações de consumo, um consumidor versus um profissional, mas ao mesmo tempo um titular de dados pessoais versus um responsável pelo tratamento. E a Facebook é o exemplo perfeito disso. Temos uma relação de consumo, mas no momento em que uma determinada pessoa fornece os dados pessoais para aceder ao serviço, também passa ela própria a ser um titular de dados pessoais e temos aqui uma sobreposição das duas áreas. E que, portanto, apesar de, em abstrato, serem diferentes, possuírem interesses diferentes com escopos materiais diferentes, acabam por ter uma certa relação entre elas, uma certa proximidade. Relativamente ao segundo ponto, relativa à complementaridade entre elas, no sentido de onde uma não chega, porventura chegará à outra e vice-versa. É verdade que realmente existe esta complementaridade e dando um exemplo rápido também para não pretendo alongar muito mais tempo face à limitação, mas o direito à informação, por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados no artigo 13 e 14 fornece um leque relativamente rígido de informações que devem ser fornecidas ao titular de dados pessoais no momento da recolha dos dados. Mas, como disse, esse leque acaba por ser relativamente rígido e com a aplicação complementar de direito de consumo acabamos por flexibilizar as informações que são fornecidas de modo a garantir que o consumidor tem de facto acesso às informações necessárias e não é enganado na sua tomada de decisão. Por exemplo, saber até que ponto é que os preços praticados são personalizados, etc. E, portanto, temos aqui uma certa complementaridade entre as duas áreas. Contudo, a verdade é que as regras de proteção de dados e as de proteção do consumidor não são totalmente consistentes e congruentes uma com a outra. E um exemplo claro disso é o papel que dão ao consentimento e aos contornos que dão ao consentimento. Por exemplo, no RGPD, no Regulamento Geral de Proteção de Dados, o consentimento deve ser livre. E no entender dos próprios considerandos e da Supervisora Europeia de Proteção de Dados, sendo livre, o consentimento não pode ser visto como o tratamento de dados não pode ser visto como uma contraprestação a um serviço, porque senão deixa de ser livre, no entendimento da Supervisora Europeia. E, portanto, isso entra diretamente em conflito com algumas regras de direito do consumo. Por exemplo, o artigo 3º, número 1 da Diretiva de Fornecimento de Conteúdos e Serviços Digitais
concebe a recolha de dados, a transmissão de dados como uma contraprestação a um serviço. E, portanto, devemos que aqui há uma certa inconsistência entre os dois ramos e que, portanto, não se pode concluir de forma tão simples e de uma forma tão evidente que as duas áreas se complementam. Em certas áreas, sim, é verdade, mas noutras há uma certa incongruência legal. E, no fundo, era isto que eu vos queria trazer hoje, era, no fundo, discutir este problema regulatório que ainda não tem propriamente uma solução a nível europeu, mas que passará certamente pela interseção das duas áreas, do direito do consumo e de proteção de dados. Contudo, e terminando, mais esforços terão de ser feitos de modo a tentar harmonizar o mais possível os instrumentos em causa, de modo a não criar incongruências legais entre os dois ramos. Posto isto, gostaria muito de concluir, agradecendo a todos a atenção dispensada. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Francisco, pela sua exposição, acho a exposição muito rica, especialmente na provocação que faz em relação a esta intersecção necessária entre a legislação de proteção do consumidor e a legislação de proteção de dados. E nesse ponto eu vou me restringir, inclusive, a fazer uma referência, uma reflexão à luz da experiência que nós temos aqui no Brasil, nesta matéria, que, aliás, muito fortemente inspirada, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, muito inspirada no Regulamento Europeu, inclusive com boa parte dos seus artigos transcrevendo o Regulamento Europeu, ainda que a lei não esteja em vigor, e tenha tido, inclusive, a sua vigência estendida recentemente, na última semana. Ela entraria em vigor em agosto agora de 2020 e foi esta vigência estendida para maio de 2021, na esteira das medidas relativas às repercussões da pandemia. Mas, em que pese isso, a nossa legislação fez uma relação direta entre a legislação de proteção do consumidor e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Há uma previsão expressa na legislação de proteção de dados indicando e remetendo uma remissão expressa ao Código de Defesa do Consumidor, indicando justamente esta intersecção, ou seja, não se cogita na legislação brasileira de se tratar do tratamento de proteção de dados, na proteção de dados pessoais, o tratamento de dados, sem as normas de direito do consumidor, expressamente previstas em mais de uma oportunidade na legislação. Isso passa também, e aí só para contextualizar, isto passa também por uma circunstância que é muito peculiar no Brasil, que é o fato de, por nós termos tardiamente aprovado uma lei de proteção de dados, a própria jurisprudência do nosso principal tribunal com competência, com jurisdição sobre este tema, que é o Superior Tribunal de Justiça, já vir, nos últimos anos, tratando, seja do tema dos dados na internet, seja da proteção de dados propriamente dito, e concluído praticamente em todos os seus julgados sobre a matéria, sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à internet e à proteção de dados. Antes, e hoje, que nós não temos ainda em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, a regra matriz sobre dados pessoais no Brasil é uma regra única que está no Código do Consumidor, que é aquela sobre formação de bancos de dados. Então, isso vai explicar, então, a nossa jurisprudência vai explicar essa relação mais íntima, podemos dizer assim, entre a Lei Geral de Proteção de Dados e expressa
né, e o Código de Defesa do Consumidor, mas com problemas. O mesmo problema que você nota na experiência europeia e portuguesa, nós vamos ter aqui, que é a questão do consentimento, né? Quer dizer, o consentimento que deve ser livre, mas que, por uma estratégia legislativa, ele acaba se tornando presumido. Né? Ele acaba se tornando presumido. Por quê? Porque o consentimento vai ser uma das hipóteses, é exemplo do regulamento europeu, em que há a autorização para o tratamento de dados. Né? E, por outro lado, nós já temos no Brasil, embora não tenhamos a lei em vigor, decisões, não ainda dos tribunais superiores, né, do Superior Tribunal de Justiça, mas decisões dos tribunais dos estados, né, que seria a segunda instância na estrutura judiciária brasileira, em relação ao uso não autorizado de dados em matéria de relações de consumo, especialmente para efeito de discriminação entre consumidores, que é o exemplo que você trouxe, especialmente no Brasil, tem muito, até pelas características do país, né, e das dimensões, a questão especialmente do geopricing, né, da localização geográfica como critério para atribuição, fixação de preços, né, e preços diferenciados, né, e nisso a discussão, que talvez seja a principal discussão em matéria de consumo, né, e proteção de dados, que é a discussão do, afinal de contas, o que é a discriminação, né? Se não pode haver discriminação no tratamento de dados, o que seria discriminação ilícita, antijurídica, né, no uso desses dados, e o que seria um uso objetivo, razoável, né, de acordo com a finalidade do próprio uso dos dados. Essa é a grande pergunta no mundo inteiro e vai ser certamente a pergunta entre os senhores e também conosco.